بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Certamente que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah, e a melhor das orientações é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. E as piores coisas são as invenções, e todas as invenções são inovações, e todas as inovações são um desvio, e todos os desvios serão destinados ao inferno. Continuamos a nossa leitura e a tradução deste pequeno livro, deste livreto, intitulado Ahamiyatu Tawhid al-Ibada, a importância do Tawhid na adoração. Escrito pelo grande Sheikh al-Muhaddith Abd al-Muhsin al-Abbad, hafidhahullah ta'ala. E neste novo capítulo, o autor, hafidhahullah ta'ala, disse: أفضل الأعمال التوحيد أفضل الأعمال التوحيد وأعظم الذنوب الشرك. التوحيد أفضل عمل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري ومسلم. O autor, hafidhahullah ta'ala, deu como título a este novo capítulo: a melhor de todas as boas obras, a melhor de todas as boas obras, a melhor de todas as boas ações é o Tawhid, é o monoteísmo, é o facto de unificarmos Allah tabaraka wa ta'ala através da adoração, de dirigirmos a Allah um culto exclusivo, de o adorarmos a Ele unicamente. Esta é a melhor de todas as obras.
a melhor de todas as ações. E o pior de todos os pecados é o shirk. O pior de todos os pecados é o shirk. É o politeísmo. É o facto de que a pessoa dê parceiros a Allah Jalla wa Ala na adoração. Isto é, que a pessoa adore Allah e que ao mesmo tempo adore outras divindades. Que partilhe a sua adoração entre a única e a real e a verdadeira divindade que é Allah e entre todas as outras falsas divindades. Então isto é a definição do shirk. É o facto que a pessoa adora Allah e com ele adora outras divindades. Isto é a shirk. É o facto de associar a Allah na adoração. Este é o pior de todos os pecados, é o maior de todos os pecados e é o mais grave. Então, o título deste capítulo é: a melhor de todas as obras é o Tawhid e o pior de todos os pecados é o Shirk. Depois o autor diz: o Tawhid é a melhor ação, a melhor obra, pois Abu Huraira radiyallahu anhu narrou que o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam foi questionado acerca da melhor de todas as ações. Então respondeu: é a fé em Allah e no seu mensageiro. Abu Huraira nos informa que o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam foi questionado acerca da melhor de todas as ações. Então respondeu: é a fé em Allah e no seu mensageiro. Este hadith foi relatado por Al-Bukhari e Muslim. Depois o Sheikh diz: وَالشِّرْكُ أَعْظَمُ ذَنْبٍ عُصِيَ اللَّهُ بِهِ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث رواه البخاري ومسلم. ولهذا فإن من مات على التوحيد إما أن لا يدخل النار وإما أن يدخلها لكن لا يخلد فيها فمآله إلى الجنة، ومن مات على الكفر فليس له إلا النار خالدا فيها لا يخرج منها أبدا. قال الله جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال في آيتين من سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Depois o Sheikh diz, quanto ao shirk, quanto ao politeísmo, que é o oposto do Tawhid, que é o oposto
do monoteísmo foi o maior e o mais grave pecado através do qual Allah Jalla wa Ala foi desobedecido. A maior desobediência a Allah Jalla wa Ala é o shirk, é o politeísmo. Então, a maior e o mais grave de todos os pecados através dos quais Allah Tabaraka wa Ta'ala foi desobedecido foi o shirk, o politeísmo. Como nos esclareceu o seguinte hadith. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu disse: questionei o profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam acerca do pior de todos os pecados. Respondeu: é o facto de atribuires a Allah parceiros, sabendo que foi Ele que te criou. Ibn Mas'ud disse: questionei o profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam acerca do pior de todos os pecados. Respondeu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam: é o facto de atribuires a Allah parceiros, sabendo que foi Ele que te criou. Este hadith foi relatado por Al-Bukhari e por Muslim. Depois o autor diz: e por esta razão, aquele que morre sobre o Tawhid, sendo monoteísta, muwahhid, não entrará no inferno. Este é um ponto muito importante. Aquele que morre sobre o Tawhid, isto é, sendo monoteísta, muwahhid, não entrará no inferno. E se vier a entrar no inferno, derivado aos seus pecados, não ficará eternamente no inferno. Pelo contrário, o seu destino final será o paraíso. Isto é, passará pelo inferno a fim de se purificar dos seus pecados, mas assim que estiver puro dos seus pecados, irá para o paraíso. Pois morreu muwahhid, morreu monoteísta, sem dar parceiros a Allah. Esta é uma base de Ahl Sunnati wal Jama'a. Esta é uma base na crença do povo da Sunnah e do grupo, que é que aquele que morre muwahhid, monoteísta, sem ter dado parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala, esta pessoa, se morrer com pecados, sem se ter arrependido dos seus pecados, esta pessoa está sobre a vontade de Allah Jalla wa Ala. Isto é, se Allah quiser perdoá-lo, perdoa a esta pessoa. Huwa tahta al-mashi'a. Se Allah Jalla wa Ala lhe fizer dom da sua misericórdia e decidir de o perdoar, então o perdoa. Perdoa os seus pecados, mesmo se esta pessoa morreu sem se arrepender desses pecados. E isto derivado ao facto que morreu muwahhid, morreu monoteísta, sem dar parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala, se Allah Jalla wa Ala decidir de o castigar, então o castigará com justiça. E tal pessoa, mesmo sendo monoteísta, poderá entrar, neste caso, se Allah subhanahu wa ta'ala decidir que esta pessoa entra no inferno, então esta pessoa entrará no inferno para se purificar, a fim de se purificar dos pecados dos quais não se arrependeu antes de morrer.
Então esta pessoa passará um certo tempo no inferno e acabará por sair, uma vez que esteja puro e purificado dos seus pecados. E entrará no paraíso, bi'idhnillah, pela permissão de Allah, Jalla wa Ala. É um ponto muito importante a conhecer. Depois o autor, Hafidhahullah Ta'ala, diz: quanto àquele que morre kafir, isto é, descrente, isto é, aquele que não adorava Allah subhanahu wa ta'ala de maneira exclusiva, isto é, aquilo que dava parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala na adoração, aquilo que atribuía parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala, al-mushrik, o politeísta, ou de maneira, ou também, como o autor disse, al-kafir, por exemplo, aquele que nem sequer é crente, como é o caso de muitas criaturas que dizem ser ateus ou adeptos de outras religiões. Então aquele que morre kafir, descrente ou politeísta, então tal pessoa entrará no inferno, onde irá permanecer eternamente. Este é um ponto também importante. Isto é, que aquele que morre kafir, aquele que morre mushrik, aquele que morre descrente, politeísta, tal pessoa entrará no inferno, onde irá permanecer eternamente, de onde nunca poderá sair. E isto são as palavras do autor, do Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala. Quanto àquele que morre kafir, descrente, entrará no inferno, onde irá permanecer eternamente, de onde nunca poderá sair. E esta também é uma base da crença de Ahli Sunnati wal Jama'ah, do povo da Sunnah e do grupo. O autor diz, e a prova, a evidência disto é a palavra de Allah Jalla wa Ala na Surat An-Nisa. Vamos mencionar aqui 3 versículos da Surat An-Nisa. Este primeiro versículo é o versículo número 124. 124 de Surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala diz consoante o sentido do versículo: e aqueles que fizerem boas obras, que seja homem ou mulher, enquanto crente, então esses entrarão no paraíso e não sofrerão a mínima injustiça que seja. Aqueles que fizerem boas obras, que sejam homem ou mulher, e que seja crente, quer dizer que a condição é que seja crente. A pessoa tem de ser crente. E fizer boas obras, então aqueles que são crentes e que fazem boas obras, que sejam homens ou mulheres, esses entrarão no paraíso e não sofrerão a mínima injustiça que seja. No segundo versículo, também na Surat An-Nisa, este versículo está presente em 2 versículos da Surat An-Nisa. Versículo número 48 e versículo número 112. Allah subhanahu wa ta'ala diz consoante o sentido deste versículo: Allah jamais perdoará a quem lhe atribuir parceiros.
Porém, fora disso, perdoa a quem Ele quer. Allah jamais perdoará a quem lhe atribuir parceiros. Porém, fora disso, perdoa a quem Ele quer. O primeiro versículo que mencionamos, temos a prova que aqueles que morrem crentes e que fizeram boas obras, que sejam homens ou mulheres, entrarão no paraíso e não vão sofrer nenhuma injustiça. Neste versículo que lemos, que traduzimos o sentido, Allah subhanahu wa ta'ala nos informa que não perdoa àquele que lhe atribua parceiros. E que, fora disso, perdoa a quem Ele quer. O sentido deste versículo é que Allah subhanahu wa ta'ala não perdoará a quem lhe atribuir parceiros. Isto é, aquele que morre atribuindo parceiros a Allah, isto é, sendo politeísta, sendo mushrik, ou sendo kafir, descrente, então a pessoa que morre neste estado, nesta situação, descrente, politeísta, então Allah subhanahu wa ta'ala não lhe perdoa. Esta pessoa morreu sem se arrepender. Isto é importante saber. Aquele que morre sem se arrepender do maior de todos os pecados, que é o politeísmo, que é a descrença, Allah subhanahu wa ta'ala não lhe perdoa. Porém, fora disso, perdoa a quem Ele quer. Isto é, aquele que morre com pecados, mas que morre crente, morre monoteísta, esta pessoa será perdoada como foi mencionado anteriormente. A pessoa morre sem se arrepender dos seus pecados, mas são pecados inferiores à descrença, inferiores ao politeísmo, como foi mencionado anteriormente. Então esta pessoa morreu sendo crente, sendo monoteísta, dirigindo um culto exclusivo a Allah subhanahu wa ta'ala e sincero, mas tinha pecados. Tinha pecados dos quais não se arrependeu antes de morrer. Esta pessoa, Allah subhanahu wa ta'ala diz, porém fora disso, perdoa a quem Ele quer. Allah subhanahu wa ta'ala diz, perdoa a quem Ele quer. Quer dizer que a pessoa está sob a vontade de Allah. Se Allah quiser perdoá-lo, o perdoa pela sua imensa misericórdia, e se Allah subhanahu wa ta'ala o quiser castigar, então o castigará com justiça. E tal pessoa não permanecerá no inferno, como mencionámos anteriormente. O terceiro versículo mencionámos os três primeiros versículos. O primeiro versículo, que é o 124, o segundo 48 e 112 também. Isto é, como disse, este versículo está presente na Surat An-Nisa duas vezes. O terceiro versículo está na Surat Al-Ma'idah. É o versículo número 72. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo, e quem atribuir parceiros a Allah, a entrada no paraíso lhe será proibida, e o seu destino será o fogo do inferno, e os injustos jamais terão quem os socorra. Repito este versículo, que é claro, não necessita de qualquer explicação. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo, e quem atribuir parceiros a Allah, a entrada no paraíso lhe será proibida, e o seu destino será o fogo do inferno, e os injustos jamais terão quem os socorra. Isto é, o destino daquele que morre
descrente, atribuindo parceiros a Allah, sendo politeísta. Ficamos por aqui. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.